Saúdo a todos os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando um culto de doutrina bíblica, oportunidade que nós faremos nesse momento a leitura da Palavra de Deus, inicialmente registrada nos Salmos de número 32. Eu convido a todos a abrirem a sua Bíblia Sagrada, por gentileza, pois o Salmo 32 será a base da nossa reflexão nesta noite. Você que está em casa, não deixe de acompanhar a transmissão sem que esteja com a sua Bíblia. É muito importante estar com a Bíblia até para marcar, registrar os versículos lidos. Eu vou ler alguns versos aqui a partir do verso 6. Na verdade, inicialmente do 6 ao 8, do Salmo 32, que diz assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento, Selá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Amém. Apenas esses 3 versos do Salmo 32 para nossa reflexão. Este é um salmo bastante emblemático, pois o título dele traz a felicidade do homem perdoado e também fala sobre a exortação ao arrependimento. A segunda parte deste Salmo 32, que se inicia justamente no verso 6, onde eu quero me ater, porque a primeira parte fala sobre a importância da confissão do pecado, assunto esse que nós já trouxemos em outra oportunidade. Já do verso 6 a seguir, o salmista, inspirado por Deus, ele chama a nossa responsabilidade, nos chamando de santos, tanto que aqui está escrito, claro que no singular, pelo que todo aquele que é santo, aquele que está em processo de santificação, porque a santificação é um processo, orará a ti quem? Ao Senhor Deus. Mas orará ao Senhor Deus por qual motivo? Orará ao Senhor Deus a tempo de poder achá-lo, porque existe tempo para nós acharmos ao Senhor. Um outro texto bíblico diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Já falamos também em outra oportunidade sobre a importância de nós entendermos o tempo e o modo, não só no relacionamento, no convívio social, mas também no nosso relacionamento para com Deus, também tem tempo e modo. E esse modo, indiscutivelmente, se dá através da oração. O tempo é o tempo que nós precisamos da ajuda divina. E aqui o salmista ele vai aprofundando a fala dele, inspirada por Deus. Até no transbordar de muitas águas, ainda que tenha uma enchente, uma inundação, nessa metáfora utilizada, estas águas, esta enchente, a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, o salmista
reenfatizando aqui que o Senhor Deus é o lugar seguro, o que ele usa em outra passagem bíblica, o meu rochedo, o meu lugar forte. Aqui ele diz: tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. E esse verso 7 fecha com aquela expressão que eu já expliquei aos irmãos, que diz Selá. Isso significa que quando essa palavra era pronunciada, era justamente o tempo de respiro que o Espírito de Deus dava a todos que a escutassem, para mastigá-la, para refleti-la, para digerir tudo aquilo que tinha escutado até então. E aqui no verso 8, o salmista continua a dizer: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Ponto e vírgula. O Senhor ainda diz: guiar-te-ei. Observe que o primeiro verbo, no verso 8, fala sobre a instrução. O segundo verbo, sobre o ensino. E o terceiro verbo, guiar. E aqui ele fala: guiar-te-ei. Guiar-te-ei como? O Senhor Deus falando ao salmista: guiar-te-ei com os meus olhos. Pare para pensar sobre essa palavra, nós recebendo a direção do Espírito de Deus. Há 2 terças, nós estudávamos sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina, nos guia, nos direciona, nos faz lembrar. O Espírito Santo, nosso Consolador, é Ele que nos ajuda, é Ele que está trabalhando na igreja do Senhor, intercedendo junto ao nosso espírito, tudo aquilo que nós precisamos e nós não sabemos como convém pedir, porque nós temos muitas demandas, nós temos muitas necessidades, nós temos, trazendo para o português claro, temos muitos problemas para resolver. Mas em outra passagem bíblica, a palavra de Deus nos questiona: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Ou seja, nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas aqui neste verso 8, o Espírito de Deus está falando a nós: olha, eu quero te instruir, eu quero te ensinar o caminho que tu deves seguir. E não só isto, eu também quero guiar com os meus olhos. Imagine, quando você está conversando com alguém, a tendência e o correto é você olhar no olho. Quando você conversa com alguém, e esse alguém não olha nos olhos, não passa segurança naquilo que está falando. Há insegurança na fala. Você está conversando com alguém, e esse alguém está cabisbaixo, olha para a esquerda, olha para a direita, alguma coisa está errada. Mas quando você olha nos olhos, você está convicto daquilo que você está falando, você está sendo transparente, você está sendo verdadeiro. Agora, quando o Senhor Deus fala para nós que Ele nos guiará com os seus olhos, significa que Ele está olhando para nós, Ele está olhando olho no olho, e Ele está fazendo com que nós o sigamos pelo olhar dEle. Quando Ele vai para a direita, eu preciso ir para a direita. Quando o olhar do Senhor vai para a esquerda, eu preciso ir para a esquerda. É uma forma de expressão: guiar-te-ei com os meus olhos. Por quê? Porque o Senhor está nos vendo, o Senhor está nos olhando. Diz a Bíblia que o Senhor, Ele está vendo a todos.
a todos, indistintamente. Agora, o que está em xeque é quem é que está nos instruindo, quem é que está nos ensinando e, sobretudo, quem é que está nos guiando. Porque temos muitos problemas para resolver, problemas de diferentes ordens, de diferentes áreas da vida. E aqui eu quero me aprofundar um pouquinho nessa palavra, indo para uma leitura bíblica também, escrita aos Romanos. O apóstolo São Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo de número 11. Nós, muitas vezes, usamos a expressão correta, dizendo, Deus é bom, Jesus é bom. Sem dúvida nenhuma, Deus é bom, Deus é misericordioso, não temos a menor dúvida disso. Mas vamos para Romanos capítulo 11 e vamos ler o versículo de número 22. Nós devemos considerar algo aqui nessa leitura. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade, porque Deus é bom, e a severidade de Deus, porque Deus, além de ser bom, Ele também é severo. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. Veja que tem uma condição. De outra maneira, também tu serás cortado, porque aqui entra a severidade de Deus. Esse texto bíblico de Romanos 11 está retratando sobre o futuro de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel negligenciou os benefícios dados pelo Senhor Deus. E por muitas vezes eles quiseram retornar ao Egito. Eles não aceitaram o Messias prometido, rejeitaram o Filho de Deus. E os senhores sabem muito bem em que circunstâncias eles estão hoje, porque eles rejeitaram. Mas aqui a palavra de Deus está falando, olha, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas Deus também é severo. Precisamos entender isto, porque nós temos que ir um pouco adiante, logo mais vocês entenderão o porquê desse texto de Romanos. Agora eu quero ir para Hebreus. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, um texto extremamente conhecido, esse muito mais conhecido do que Romanos, Hebreus capítulo 4, eu quero ler o versículo de número 12, que muitos poderiam citá-lo de cor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E o versículo 13 ainda diz, e não há, com H, não existe criatura alguma encoberta diante dele, ponto e vírgula. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Prezados irmãos, lido todos esses textos bíblicos, tanto em Salmos, quanto Romanos, e agora aos Hebreus. Nós precisamos entender, nós precisamos refletir, que a palavra de Deus sempre quer nos ajudar. O que o Senhor Jesus veio fazer para nós aqui nesse mundo, se não nos salvar da perdição? Nós estávamos perdidos.
nós não tínhamos futuro nenhum, mas o Senhor Jesus veio a esse mundo, enviado por Deus Pai, porque Ele amou esse mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Senhor, Ele quer nos ajudar, sempre. O Senhor Deus quer nos ajudar. O Senhor Deus quer nos abraçar. O Senhor Deus, pela palavra dEle, quer que aquela situação adversa seja resolvida. E ao ser resolvida, Ele espera que nós o glorifiquemos, o exaltemos, o adoremos. O Senhor espera que nós, de fato, tenhamos uma dependência dEle. Dependência. Porque quem depende, confia. Quem depende, espera. Quem depende, está com uma relação íntima de segurança. E agora, diante de tantas situações da vida, uma época que a nossa geração não passou. O que estamos vivenciando hoje é algo que nós não vivenciamos jamais. E isto tudo tem trazido muitas consequências à nossa vida humana e também espiritual. Observem que essa pandemia, ela afetou todas as áreas da vida. Todas as áreas, de um jeito ou de outra, nós fomos impactados. Só o fato de usar máscara, eu estou sendo impactado por essa pandemia. Mas por prevenção eu preciso fazê-lo. Mas também nós perdemos o direito de ir e vir. A liberdade que outrora nós tínhamos, nós não temos mais. Estamos condicionados a tantos fatores por questão de segurança, de saúde e outras coisas mais. Mas também isso trouxe sérios problemas para a alma. Essa pandemia trouxe sérios problemas que se apresentaram na nossa vida do nada. Nós já tínhamos outros problemas para resolver antes da pandemia. Mas com o advento da pandemia, os problemas parece que foram elevados ao cubo. Foram triplicados, quadruplicados e assim vai. E nós muitas vezes nos deparamos, e agora? Como que eu vou resolver essa questão? Como eu vou resolver esse problema? Meus irmãos, o ser humano, ele é impaciente por natureza. A natureza humana, ela é impaciente. A natureza humana quer resolver as coisas a toque de caixa, quer resolver na hora. Mas nós estamos aprendendo que a vida não é assim. Todo mundo correndo para trabalhar, ganhar o pão de cada dia, em uma vida normal, é trânsito, fora trânsito, é chefe, é tantas coisas, mas do nada nós tivemos que parar tudo. Tivemos que parar tudo. Independentemente de credo, independentemente de idade, independentemente de classe social, nós tivemos que parar. Agora nós precisamos refletir bastante, porque nós precisamos resolver problemas. Nós precisamos solucionar problemas que parece que são insolúveis, humanamente falando. Quer seja uma doença, quer seja o desemprego, quer seja o pagar de um aluguel, quer seja um processo na justiça, está tudo parado. E as coisas só vão protelando, 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 e parece que não tem mais fim. Meus irmãos, a humanidade, ela está esperando em Deus. Mesmo aqueles que não têm a Cristo, também estão esperando em Deus. Não têm a Cristo como seu Salvador, mas estão esperando em Deus, em algo para ser resolvido. Ainda que não tenham o Espírito Santo de Deus, mas ainda creem que Deus pode resolver essa questão.
Meus prezados irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, está relacionado a uma pandemia chamada pecado. Essa pandemia se alastrou de tal maneira que ela tem se multiplicado dia após dia, pois a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno desde que o pecado entrou na humanidade. E esse pecado, que é uma pandemia, está aprisionando as pessoas. E o que nós estamos vendo hoje é que todo mundo quer ter razão. Observem o cenário político, econômico, social, em todas as áreas. A população mundial está dividida. Totalmente dividida. Não é só no Brasil, não. Brasil afora. Todos querem ter a razão. E quando todo mundo quer ter a razão, todos perdem a razão. Todos perdem a razão. Porque na busca pela razão, muitas pessoas ficam desequilibradas e agem de forma desequilibrada, sem autocontrole e sem domínio próprio. E os problemas começam dentro de casa, porque o reflexo do que nós estamos vendo na sociedade é reflexo de uma família de um modo global, que está sendo atacada brutalmente pelas hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. Não é. A nossa luta nesta vida, ela está travada espiritualmente. Espiritualmente. E esse problema começa dentro das famílias. Porque a família é o reflexo da sociedade. A família é o reflexo da sociedade. E aí que a gente precisa entrar na palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é a luz que vai dar claridade, vai dar luz, vai dar amplitude às coisas erradas que estão fazendo com que as famílias sejam destruídas. Vejam aqui. Quantos casais não estão se separando, se divorciando? Esses indicadores não são divulgados. Mas está cada dia pior. Os casais estão se separando, se divorciando, as famílias estão ficando ao léu. Quantos feminicídios não estão acontecendo? Coisa como nunca antes se via falar. Hoje, a violência, ela tomou uma proporção que não tem controle. Não tem controle. Mas o que eu quero me ater nessa noite, através dessa palavra, olhando para o salmo que nós lemos, é que o Senhor Deus, Ele quer nos ajudar. Todavia, nós precisamos entender onde está o problema para resolvê-lo na raiz. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a paneira. Não adianta a gente querer esconder a verdade. Porque a palavra de Deus diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade. Meus irmãos, quando nós estamos enfermos, já fiz essa analogia aqui. Quando nós estamos enfermos, que seja uma dor de dente, pode ser uma dor de dente. Essa dor de dente, enquanto nós não vamos ao dentista para resolver esse problema, o corpo inteiro fica abalado.
E se nós protelarmos o problema, vai ficar pior ainda. E aquilo que poderia ser um pequeno problema, ele vai ganhar corpo. E daqui a pouco está infeccionado, inflamado, e quando muito, tem que arrancar o dente. Mas se tivéssemos resolvido o problema, na raiz, logo que apareceu, nós teríamos evitado as consequências do agravamento do problema. Observe a questão da nossa saúde como forma geral. A sociedade, de forma geral, ela não está preocupada com o trabalho preventivo, o cuidado preventivo, não está preocupada. Nós vamos protelando as coisas e, de repente, o problema ganha uma proporção que afeta toda a nossa saúde. E aí o corpo inteiro vai sentir e vai pagar a conta. Vocês lembram muito bem a palavra de Deus que fala sobre os membros do corpo. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, mas a palavra diz que os membros mais desprezíveis são eles os mais necessários. Porque na hora que nós precisamos dele não funciona, aí o corpo inteiro vai sentir. Nós temos sentido, meus irmãos, que os dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas, infelizmente, muitos irmãos que conhecem a palavra de Deus, estão deixando a dor se agravar, estão remediando, e daqui a pouco o problema fica crônico. E depois que fica crônico, o tratamento é mais dolorido. O tratamento vai doer mais. Quer seja dentro de casa, no relacionamento conjugal. Quantos casais não se falam mais dentro de casa? Não conversam mais dentro de casa? Não vivem mais no mesmo ambiente? O corpo está presente, mas a alma não. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha em ambiente limpo, em ambiente livre, em ambiente que tenha comunicação. Mas muitas vezes vamos fazendo vista grossa e o inimigo vai se aproveitando disso. Se esta área da tua vida está comprometida, é hora de você sentar para conversar e resolver esse problema de uma vez por todas, porque o Senhor, Ele foi quem te formou, Ele que estabeleceu um concerto contigo e Ele quer a tua família. Ele não quer só você, Ele quer a tua família inteira. Muitas vezes os pais perdem os filhos e não sabem por quê, mas o próprio problema está no relacionamento conjugal. Nós precisamos atacar o problema, meus irmãos, na origem. Na origem. Quantos filhos negligenciam o relacionamento com seus pais? Deus não está nesse negócio. Os filhos, mesmo depois de casados, devem honra aos seus pais. Mesmo depois de casados, precisam honrar o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você pode até se dar bem na vida profissional, mas se você negligenciar os seus pais, você infelizmente vai colher o que você não imagina lá na frente. Quantos filhos estão pensando que, não, agora com a pandemia eu não vou, eu não faço, eu não vejo, irmãos, já falamos isso outras vezes. A minha batalha aqui, pelo Espírito de Deus, é para que a família esteja unida e que a família seja um canal de paz e descanso, de harmonia, e que a família saia vencedora nesse momento de dificuldade. Precisa haver um relacionamento forte, sólido dentro de casa. Por que tantos filhos partem, na sociedade no modo geral, partem para a criminalidade? Por que tantos filhos partem por muito das drogas? Porque a família já estava dilacerada, já estava destruída.
E os pais não veem isso, e de repente, aconteceu isso, aconteceu aquilo com meu filho, mas a origem estava também dentro de casa do problema. Quantas pessoas, meus irmãos, e quem se diz crente, até a quem se diz pastor, que está vivendo por trás da mentira. A mentira é do diabo, o pai da mentira é o diabo. Pois Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira é um vício. A mentira é um veneno. Não adianta você mudar de casa, mudar de cidade, mudar de estado, se você não se libertar da mentira, ela vai junto com você também. Mas que o Senhor Deus tenha misericórdia, porque não adianta eu, Caré, falar a verdade aqui e viver na mentira lá fora. Eu preciso viver na verdade dentro de casa, eu preciso viver na verdade na rua, eu preciso viver na verdade na igreja. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quantas pessoas escondendo, pensando que estão escondendo os seus propósitos de Deus. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Sabe o que significa isso? Está aqui a explicação. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Muitas vezes nós queremos, meus irmãos, ser curado, seja de qual área for. Senhor, eu estou com um problema de saúde, eu preciso de uma cura. Até provoquei hoje no grupo do Jabaquara. Quem tem que procurar o médico sou eu. Não é o médico que vai vir até na minha casa resolver o meu problema, não. Eu tenho que ir lá. Na vida espiritual é a mesma coisa. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A ordem dos fatores aqui altera totalmente o produto. Eu preciso chegar a Deus primeiro. Eu tenho que fazer a minha parte primeiro. Porque se eu não fizer a minha parte, o Senhor Deus já fez a dele. Mas se eu quero ser ajudado em tempo oportuno, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso. Meus prezados irmãos, a vida, ela não é fácil, não. Jesus disse: do que se queixa o homem, né? Em outra palavra, ele estava dizendo a expressão do seguinte: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Justamente isso, porque nós queixamos os nossos próprios pecados. Mas por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus, muitas vezes, a nossa vida nós damos um passo para frente e 2 para trás, um para frente e 2 para trás. O Senhor Deus quer que a gente avance, o Senhor Deus quer que a gente vá adiante. O Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Quantas pessoas, infelizmente, estão prostradas espiritualmente falando. Nós estamos em um mês que chama atenção no que diz respeito à saúde, pois é a conscientização sobre anemia, dentre outras situações. A vida espiritual também tem anemia, sabia? Sabia que também, espiritualmente, tem muitos que estão anêmicos? E o que é que faz uma pessoa anêmica? Ela perde as forças, ela não quer sair, ela não quer resolver o problema, ela não quer enfrentar a chuva, ela não quer enfrentar o frio, ela se abate, ela se prostra, ela reclama, ela se queixa, ela se vitimiza. Mas a anemia não veio da noite para o dia. Não. A anemia foi um processo de descuido da alimentação. Só que quando ela está num grau mais profundo, a pessoa se prostra, ela se entrega. Meus prezados irmãos, Jesus não nos chamou para nos entregarmos para o mundo, não. Jesus nos chamou para nos entregarmos para Ele. Ele que está lutando por nós. Nós precisamos levantar a cabeça. Essa situação adversa que você está vivendo agora,
Na verdade, nós sabemos o que é que nós temos que fazer, sabia? O Espírito Santo de Deus nos constrange quando vamos tomar uma decisão errada. O Espírito Santo de Deus nos constrange, olha, não vai por aí. E aí nós pensamos, mas será que não vou mesmo? Aí começa, aí vem a luta espiritual. E daqui a pouco eu estou tomando a decisão para ir, e o Espírito Santo falou para eu não ir. Aí que começam os problemas. Mas inicialmente o Espírito Santo já nos constrangeu para não fazer. Mas por sermos negligentes, muitas vezes nós vamos e fazemos, e aí depois a conta chega. Prezados irmãos, nós não podemos negligenciar o sentimento que temos através do Espírito Santo de Deus. Quando ele sensibiliza algo, nós precisamos discernir, para a gente não pagar um preço caro depois. Precisamos discernir. Quando você tem algo a resolver, não fique postergando para resolver, não. Precisa orar e também precisa agir. Precisa levantar e fazer o que tem que ser feito. Não fique remoendo o problema, não. Se o Senhor Deus permitir, no sábado, que é ceia do Senhor, nós vamos falar ainda a sequência desse assunto que vai entrar na raiz de amargura. Que quando ela brota, ela começa a perturbar. É como o meu probleminha aqui, ó, da unha encravada. Um pedacinho de unha só me atrapalhou todo aqui. É um pedacinho só que atrapalha. A raiz de amargura é aquela que começa a fincar e machucar, e daqui a pouco o negócio está infeccionado, inflamado, e compromete o corpo inteiro. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, é hora de se levantar para resolver esse problema. É hora de se posicionar, é hora de ter atitude para resolver esse problema. Nós precisamos falar, eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou resolver isso. Muitas vezes a ausência do perdão. Não se preocupe com a razão. Não se preocupe com a razão, querer ter razão. Não se preocupe com isso. Se preocupe em estar em paz, se preocupe em estar em paz com o Senhor e servir a Ele com tranquilidade. Mas muitas vezes a falta de perdão é a raiz que começa a entrar lá na alma, começa a perturbar, tira o sono. Daqui a pouco vem situações das mais adversas, tentando nos calar. A alma está chorando. A alma está gritando, mas não temos força para resolver. Meus prezados irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva. De novo, ela tira o mal pela raiz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Imagine ela entrando lá, ela entra na divisão da alma e do espírito. Dá para entender um negócio desse? Ela vai lá dentro, ela na divisão mesmo. E veja a sequência aqui, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e o que acontece? Ela é apta, a palavra de Deus, para discernir os pensamentos, até nisto ela é apta, e intenções do coração. Veja o poder dessa palavra. Meus irmãos, o Senhor não nos chamou para ofender a ninguém. Há muitas pessoas que usam a expressão, eu falei mesmo, eu falei a verdade, eu falei o que eu penso. Deus não está nesse negócio, não. De jeito nenhum. Primeiro, minimamente eu tenho que pensar para falar. Mas a fala tem que ter tempo e modo. Se eu errar no tempo e acertar no modo, está tudo errado. Se eu acertar no modo e errar no tempo, está tudo errado. Já ensinamos isso. Eu falo o que eu penso. Não. Não faça isso. Não faça isso. Se porventura você fez, se arrependa. Peça perdão, se humilhe. Porque se porventura você ofendeu algum irmão, e se esse irmão se perder, você vai dar conta dele. Ainda que seja da tua família.
Meus irmãos, Jesus está voltando para buscar a igreja. Jesus não está brincando com esse negócio, não. Ele não veio aqui morrer com morte de cruz para perder tempo, não. Jesus veio para cumprir a ordem do Pai e em breve Ele vai voltar para nos buscar. Em breve, Ele vai voltar para nos buscar. Por isso que a palavra nos chama para nós falarmos palavras que edificam. Edificam. O Senhor não nos chamou para condenar ninguém, o mundo condena. Jesus, Ele veio trazer salvação. Jesus veio trazer transformação, libertação. Talvez a sua mente, o seu coração, a sua alma está machucada, porque alguém te feriu. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela traz o segredo e o remédio para esse problema. É só perdoar, perdoa. Não fica alimentando essa raiz de amargura, porque você tem a perder. Perdoa, perdoa, literalmente perdoa. Não guarde mágoa. Não queira pagar com a mesma moeda, não faça isso. Não faça isso. Mas faça o bem. Ore por essa pessoa, interceda por ela. Meus irmãos, são muitas as situações, mas o que a palavra de Deus está falando, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque o Senhor Deus olha a intenção. Ele olha a intenção, não só a ação. Ah, eu fiz, está feito. Vamos ver o que está por trás da intenção. Se a intenção não foi boa, o Senhor vai reprovar. Aí é o cuidado que a gente deve ter. Nós precisamos agir de forma legítima, de forma correta, de forma honesta, justa. Essa situação que muitas vezes se arrasta por tempo, veja, eu não me canso de falar sobre a passagem bíblica da mulher do fluxo de sangue, é uma passagem muito importante para a nossa reflexão. Ela pensou que poderia resolver tudo com o seu dinheiro, as suas posses, mas com o tempo ela percebeu que não. Não. O dinheiro não resolve tudo. Não resolve tudo. O que resolve mesmo é a comunhão plena com o Senhor Jesus. Toca em Jesus. Pela fé, vamos tocar nas orlas do Senhor Jesus, que esse problema vai ser resolvido. Há problemas que de fato são problemas de saúde, mas se você se prostrar, o problema vai intensificar ainda mais. Levanta de onde você está e tome uma posição perante Deus. Senhor, eu me levantarei. Eu quero me levantar e eu vou ter contigo, Senhor. Eu quero resolver esse problema. Agora, se eu ficar prostrado, o problema só vai se agigantar. Ele vai crescer, crescer, crescer e daqui a pouco fica incontrolável. Mas nós precisamos, meus irmãos, enfrentar. O Golias, ele se levanta muitas vezes, o Golias, das nossas vidas espirituais. Ele vai se levantando sempre querendo afrontar o Deus vivo. E ele afronta mesmo. Ué, mas você não é crente, está passando por isso? Ué, mas você não serve a Deus, está passando por aquilo? Mas você não recebeu a palavra, você não orou, você não profetizou, você não fez isso? Mas nós temos que enfrentá-lo pela palavra de Deus. Nós temos que enfrentá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para vencer essa dificuldade, meus irmãos. Não adianta eu ficar me questionando se eu não faço a minha parte. Não adianta. Quando a família precisa estar unida para receber a bênção de Deus. Há muitas orações sendo impedidas. E isso a Bíblia fala. Quando a esposa não ama o marido, não está sujeita ao marido, quando o marido não honra a esposa, a oração está impedida. Você pode orar quanto tempo você quiser, você pode jejuar, você pode fazer campanha, pode fazer vigília, a oração está impedida. Não chegará ao trono de Deus. Por isso que nós temos que arrancar esse mal de dentro de casa.
A nossa luta é espiritual. Nós precisamos, meus irmãos, estar unidos dentro de casa para o inimigo não se ir andar. Precisamos estar unidos dentro de casa. Precisamos falar a mesma língua. Precisamos ter as mesmas prioridades. Precisamos ter os mesmos propósitos. Porque até quando nós cochearemos em dois pensamentos? Como diz a palavra, se o Senhor é Deus, serviu. Se não é, vai servir a Baal. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus, o nosso Senhor é Deus. Então vamos crer, vamos servir, vamos resolver esse problema. Vamos levantar, tomar e ter atitude para resolver. Mas sempre pautado na palavra de Deus. Não na nossa verdade, mas na verdade da palavra de Deus. Porque cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem um lado da moeda. Mas o que me importa aqui, o que importa a mim e a você, é que a palavra de Deus, que é a verdade, ela é viva e eficaz. Se eu e você tomarmos uma posição, o Senhor Deus batalhará por nós e nós receberemos a nossa vitória. Mas nós precisamos ter atitude, nós precisamos fazer o que nos cabe fazer. Porque o inimigo não tem piedade, viu, meus irmãos? O inimigo não tem piedade. Não tem. E daí a importância de nós, muitas vezes, na área da vida que está trazendo esse sofrimento, se nós não tivermos uma atitude diferente, o problema só vai se agravar. Porque nós deixamos de receber a direção do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus te orientar para fazer desta forma, faça dessa forma. Quando Ele te guiar para resolver o problema desse jeito, faça desse jeito. Porque é do jeito que Ele orientar que o problema será resolvido. Meus irmãos, nós não podemos perder a nossa fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, tudo que disser lhe será feito. Eu não sei qual é a montanha que se apresentou diante de você, mas você precisa tomar uma atitude. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. E repreenda esse mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda esse cenário ruim em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixe o Espírito Santo de Deus que habita em você te direcionar, te guiar, te orientar. E você vai ver que você continuará tendo paz de espírito. Você descansará no Senhor. Você sentirá a presença de Deus, esse fardo pesado vai sair, e você vai sentir a alegria do Espírito Santo de Deus. Porque, meus irmãos, quem tem chamado de Deus, quem faz parte do projeto de Deus, quem quer servir a Deus, são esses que o inimigo muitas vezes se levanta. É contra esses. Quem não tem compromisso nenhum com o Senhor, o inimigo nem está preocupado, mas quem tem compromisso, o Senhor tem compromisso com ele também. E quando você se chega a Deus, o Senhor Deus chega a você. E Ele, através do Espírito dele, Ele faz você entender que Ele está cuidando da tua causa, Ele está cuidando da tua vida, está cuidando da tua família, e Ele vai resolver esse problema por você. Não é com palavras ásperas, não é com palavras de baixo calão, não é com gritaria, não é. O Espírito de Deus vai resolver a tua causa de uma forma que você não vai entender. Porque é Ele que entra na causa para convencer do pecado. É Ele que entra. É o Espírito Santo de Deus. Portanto, estamos em uma semana de ceia do Senhor.
É uma semana tão importante como qualquer outra. Todavia, o ato da ceia do Senhor é extremamente relevante, porque o autoexame cada um tem que fazer. Mas não fique protelando esse problema. Não fique postergando esse problema. Vai e resolva em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a causa é legítima para você, vai em nome do Senhor Jesus, que Ele não vai te desamparar. Não vai. Não vai. Mas tem que se levantar. Muitas vezes os pais passam a mão na cabeça dos filhos. E isso é muito ruim. Muitas vezes os pais passam a cabeça, os avós na cabeça dos netos. Isso é muito ruim. Hora de corrigir, tem que corrigir, meus irmãos. Hora de corrigir, tem que corrigir. Tem que falar. Tem que falar à luz da palavra de Deus. Porque o pai e uma mãe é uma autoridade aqui na terra. É uma autoridade constituída por Deus. Mas quando os pais negligenciam, os filhos muitas vezes tomam decisões equivocadas, e o preço quando vem, a conta quando vem, até os avós têm que pagar. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos entender, meus irmãos, que precisamos agir, mas de forma responsável, de forma equilibrada, tendo domínio próprio, tendo a evidência do Espírito Santo de Deus, do fruto do Espírito, em tudo que nós formos fazer. Agora, ninguém consegue se esconder do Senhor. Ninguém. Nem eu, nem você. Do Senhor ninguém se esconde. Da palavra de Deus ninguém se esconde. Não esconde. Não se esconde. Mas só que a palavra de Deus, ela é justamente o remédio que vai fazer com que aquela enfermidade seja totalmente curada. A cicatriz, ela pode até ficar, mas é só a cicatriz. O machucado já ficou para trás, não dói mais. A cicatriz não vai sair, serve de experiência para a vida. Mas o machucado tem que secar, a inflamação tem que sair, para que a dor desapareça na alma e que possamos servir ao Senhor cada vez melhor. Possamos ter liberdade no Espírito para sentir a presença dEle, glorificar a Ele, exaltar o nome dEle, adorar a Ele. É o que nós precisamos, meus irmãos, fazer e agir. Não posso colocar culpa na pandemia, não posso colocar culpa no governo, não posso ficar esperando de Deus, se a ação primeiro tem que ser minha. Eu preciso fazer a minha parte primeiro. Eu preciso confiar no Senhor. Por isso, vamos colocar a nossa casa em ordem, porque não sei quando o Senhor nos chamará. Pode ser que a nossa senha esteja chegando, eu não sei. Imagine a palavra dura, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, imagine. Partir de forma desconcertada. Mas vamos botar nossa casa em ordem, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai agir, vai nos trazer paz, harmonia, paz de espírito, alegria no espírito, e convicção que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Nós vamos botar nossa casa em ordem. Tem que conversar com a esposa, senta e conversa e acerta tudo. Tem que conversar com o marido, senta, conversa e acerta tudo. Sobretudo, coloca o perdão sobre a mesa. Não adianta ficar remoendo o passado, não adianta ficar trazendo histórias do passado, é olhar para frente, olhar para o alvo que é o Senhor Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos olhar para frente, meus irmãos. Vamos andar com Cristo, porque com Ele não tem como errar. Não tem. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti.
que eu e você possa entender que os nossos pecados estão sempre diante de nós. E não posso nada contra a verdade, senão pela verdade. Quero convidar a todos a curvar a sua cabeça nesse momento, pois eu vou orar sobre esta palavra. E já deixo o convite para a oração de quinta-feira, se o Senhor Deus nos permitir, às 20 horas. E também o culto de ceia do Senhor ao sábado, às 18. Lembrando que o ensaio das irmãs já começa nesta sexta-feira, se o Senhor Deus assim permitir. Voltaremos a ensaiar. Curve a sua cabeça. Amado Deus e eterno Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. Ela, Senhor, penetra até a divisão da alma e do espírito, onde nós não podemos chegar. Mas ela não volta vazia, não. Senhor, o intuito da Tua palavra é nos ajudar. O intuito da Tua palavra, Senhor, é curar esta ferida. O intuito da Tua palavra, Senhor, é nos ajudar em tempo oportuno. O intuito da Tua palavra, Senhor, é tirar esta raiz de amargura. O intuito da Tua palavra é nos levar para o céu, pois nós não somos daqui. Senhor Deus, ajuda a Tua filha a resolver esse problema. Pelo Teu Santo Espírito, guia ela, Senhor. Da mesma forma, o Teu Filho, Senhor Deus, guia ele na tomada de decisão. Que não fique protelando, Senhor, postergando aquilo que precisa ser feito. Que todos nós possamos ter atitude, nos levantar em Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, para resolver esse problema de uma vez por todas, Senhor, pois nós precisamos sempre estar em paz de espírito, precisamos ter a alegria do Teu Santo Espírito, Senhor, e possamos cada dia mais estar preparado para o dia que o Senhor vier nos buscar. Continue nos agraciando, Senhor, com a Tua maravilhosa palavra, abrindo os nossos olhos espirituais da fé. Se porventura, Senhor, a visão espiritual de um ou outro irmão se fechou, mas que pelo colírio da Tua palavra, essa visão, ela volte, Senhor, à sua plenitude, para ele e ela verem que há solução para esta situação, pois tudo está em Tuas mãos, Senhor. Em Cristo Jesus, eu Te agradeço. Em Cristo Jesus, eu apresento cada um dos meus irmãos. Estou certo que o Teu Santo Espírito já entrou nos corações daqueles que abriram o coração para Ele entrar. E Ele vai fazer a limpeza total nesta casa, a alegria vai reinar, a paz vai reinar. Senhor, o sono vai voltar novamente, os Teus filhos terão uma boa noite de sono, de descanso, de paz. A harmonia dentro de lá, Senhor, haverá. Os Teus filhos estarão guardados, Senhor, pois a casa estará guardada pelo Teu sangue. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Deixo aqui a bênção apostólica a todos nós, pois em seguida vamos louvar ao Senhor ainda, presencialmente apenas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Digamos, amém. Ótima noite a todos.